Tem um estudo que foi realizado aí pela Automation Anywhere, em 2019, que revela que 40% das equipes de TI, 40% do tempo, né, das equipes de TI é gasto com tarefas repetitivas. Como é que o Google pode ajudar aí os nossos queridos clientes, parceiros e pessoas que estão nos assistindo aí nesse processo? Olha, Marcelo, existem várias maneiras e várias soluções dentro do Google. Uma que a gente queria mostrar um pouco hoje é uma solução que nós chamamos de AppSheet. Então, vou fazer uma demonstração aqui ao vivo e a gente vai conversando um pouco sobre ela. Vou começar a fazer a transmissão aqui da tela. Mas a ideia é a seguinte, como você disse, muita coisa que todos nós fazemos hoje em dia, ela é muito... A gente faz coisas que são repetitivas, né? E todo mundo em qualquer área faz isso. Então, coisas com papel, formulários, ligar para alguém, ligar para outra pessoa. E isso, obviamente, acaba nos frustrando muito, acaba tomando muito do nosso tempo, porque nós poderíamos também ser mais produtivos. E como eu disse, existem várias maneiras da gente pensar, o importante é ter a mentalidade, né? Como que eu posso automatizar, como que eu posso fazer a tarefa que eu faço no dia a dia de uma forma mais eficiente? A gente sabe que uma forma muito eficiente, no geral, que a gente tem para fazer isso é usar as aplicações, certo? Usar aplicações, aplicativos móveis, aplicativos do computador e tudo mais, tablet. Isso acaba, lógico, ajudando muito. O grande desafio é que muitas pessoas não têm acesso ou possibilidade ou conhecimento para criar aplicações, né? Então, entra nessa solução o AppSheet. O AppSheet é uma solução do Google Cloud que ajuda a qualquer pessoa, basicamente, a criar aplicações no code ou sem código. Ou seja, a pessoa não precisa ter o conhecimento em linguagem de programação, então pode ser uma pessoa da área de finanças, da área de RH, da área operacional, enfim, de qualquer área da empresa, ela vai permitir que ela crie aplicações sem uma linha de código qualquer. Então aqui no exemplo, a gente está mostrando já a telinha, tem algumas aplicações exemplo, né, template, para a gente poder começar do zero, mas de tarefas que a gente faz hoje em dia, de novo, muitas vezes ali no papel, né, de uma forma muito manual, então acompanhar projetos, entregas, coisas de clientes, custos internos, enfim, várias coisas aqui, a gente tem uma série de exemplos, né, que de fato são coisas que se a gente tivesse um aplicativo, a gente pensa, poxa, se eu tivesse um aplicativo no meu dia a dia, isso se tornaria muito mais fácil, tá? Então a ideia é que a gente mostrar algum exemplo mais detalhado um pouco de como funcionaria isso, como eu criaria, né? Para vocês verem que de fato não é necessário nenhum conhecimento técnico. Então o objetivo aqui é justamente democratizar o acesso para todos, para todas as áreas, à criação de aplicativos para que nós possamos ser mais eficientes em tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, tá? Eu vou mudar um pouco de tela aqui, eu vou mostrar para vocês como que uma pessoa cria um aplicativo utilizando, sem código, né, utilizando o AppSheet. Então aqui eu vou dar um exemplo de um aplicativo, que eu já tenho aqui algumas partes criadas, a gente vai mostrar algumas outras coisas, de um gerenciamento de tarefas, tá? Então a gente vai mostrar um pouco como a gente pode criar, o que a gente consegue fazer. Então aqui no menu à direita, a gente tem basicamente um preview, digamos assim, né, de como vai ser a aplicação, né, num celular. A gente pode também ver aqui rapidinho como ficaria a visão num tablet, podemos usar no computador também. Aqui eu estou simulando um exemplo de um aplicativo de tarefas, né? Enfim, então tem tarefas que já, digamos assim, para as pessoas que trabalham em algum centro logístico, algum lugar aí de inspeção, de caminhões e tudo mais, né? Então existem várias tarefas, né? Algumas que já estão completadas aqui e algumas que já passaram, digamos assim, do tempo, né? Então, inspeção de um caminhão, por exemplo, troca de óleo de um outro caminhão, alguma inspeção com relatório e tudo mais, enfim, tem várias tarefas que a gente pode fazer aqui. Então, só para a gente começar, vamos simular, vou criar como se fosse uma nova tarefa agora. Vamos dizer que eu tenho que finalizar relatório de janeiro, sei lá. Aí, por exemplo, eu posso colocar aqui uma imagem do meu relatório, alguma coisa para me representar. Talvez aqui embaixo um link, né, para saber em qual sistema esse relatório depois vai acabar ficando. Aqui vou usar um site de exemplo aqui do AppSheet só para colocar. Posso, obviamente, subir o arquivo aqui em si quando estiver completado o meu relatório. Essa tarefa, né, pode ser uma tarefa que se repete ao longo do tempo. Então, todo esse mecanismo que a gente acaba fazendo meio intuitivamente, de uma forma manual, né, que toma nosso tempo, a gente pode codificar através de uma aplicação. E vamos supor aqui que essa minha tarefa de terminar o relatório, hoje dia 19, vou terminar hoje. Digamos que é uma coisa super, enfim, demandada hoje até às 5 da tarde, digamos assim. Eu tenho que terminar isso o mais rápido possível. Então, vou aqui, crio uma tarefa, né? Então, basicamente, só salvo aqui a minha mudança. E aí, basicamente, vai atualizar a minha lista de tarefas. Então, continuo com aquelas tarefas, né, que estão ainda
que já passaram do tempo, digamos assim, tem essa tarefa pendente de finalizar o relatório em janeiro. Até vi que eu escrevi errado aqui, finaliza, mas vocês pegaram a ideia. E qual que é a ideia? Além de criar a aplicação, a gente pode vir aqui, ticar, terminei e tudo mais, a gente pode dar um passo além. Essa que é a ideia. Tem muito processo, muita lógica das coisas que a gente faz, que a gente pode basicamente codificar de uma forma visual através de automação, tá? Então aqui dentro do AppSheet, além de várias outras funcionalidades que a gente não tem, infelizmente, tempo de mostrar hoje, tem a tarefa de automação. Então, basicamente, a gente tem, enfim, várias lógicas, várias coisas que acontecem. Deixa eu dar um exemplo. A gente consegue encadear uma série de tarefas através de eventos e coisas que vão acontecendo para, de fato, automatizar uma coisa que a gente teria que repetir e fazer todo dia de uma forma manual, né? Então, é um pouco do que está acontecendo aqui. Então, por exemplo, eu criei aqui uma lógica, automação, digamos assim, de vamos notificar tarefas atrasadas, né? Então, quando a gente pensa em automação, sempre tem que ter alguma coisa que dispara ou que inicia a automação. Então, por exemplo, pode ser uma coisa que acontece todo dia às 9 horas da manhã, ou aqui no exemplo que eu dei, olha, quando alguém foi lá na minha tarefa e mudar a data limite, né, digamos assim, para minha tarefa, eu vou disparar esse evento. Então, sempre tem que ter, quando a gente pensa em automação, quando a gente pensa em codificar, automatizar uma tarefa que a gente faz no dia a dia, a gente tem sempre que pensar o que vai disparar, o que vai começar essa minha automação. E nesse exemplo eu falei, olha, quando alguém for lá na tarefa, né, que ela colocou e vai adiar, né, se ela for lá e mudar, isso vai acabar disparando aí o meu processo. E aí o processo posso fazer alguns checks, por exemplo, né, como a gente pensa. Então eu vou ver, se a pessoa adiou, mas fez um adiamento para os próximos, digamos, 2 dias, né? Então vou checar se foi um adiamento não tão grande assim. Eu vou basicamente vir aqui nesse próximo passo, né? E vou mandar um e-mail simples. Então só vou fazer uma informação, não vou tomar nenhuma ação mais crítica, né? Eu vou basicamente falar, olha, informa que houve um adiamento, mas não vou tomar nenhuma ação mais específica. E aqui a gente pode ver várias coisas que a gente pode fazer com o AppSheet. Mandar e-mail, criar um arquivo, chamar um sistema interno, mandar um SMS. Então a gente consegue codificar tudo isso dentro da plataforma. No outro lado aqui, o que eu vou fazer? Olha, se de fato a pessoa, digamos, adiou para mais de 2 dias, né? Para uma semana, para um mês, aí eu vou fazer algumas coisas mais específicas. Primeiro, eu vou mudar o status, né, da minha tarefa. Oficialmente ela vai ser categorizada agora como adiada. Eu também vou mandar um e-mail para o responsável da tarefa, né, digamos assim, para o gerente da área, mas é um e-mail diferente. Em vez de ser um e-mail só informacional, eu vou mandar um e-mail que a gente consegue fazer um e-mail dinâmico também. Então a gente vai ver um pouquinho, eu posso vir aqui, e digitar basicamente o que vai vir no corpo do e-mail, aprove ou não. Então aqui a lógica foi a seguinte, se alguém atrasar mais que 2 dias, eu vou ter que pedir uma aprovação para que isso aconteça. Então vamos mostrar isso acontecendo na prática e a gente vai ver esses casos de uso aqui. Então, primeiro eu vou vir aqui nessa minha tarefa que a gente já havia pré-criado, né? Deixa eu só vir aqui rapidinho para a gente vir para a tela inicial, deixa eu dar um refresh. Então vamos pegar aquela minha tarefa de finalizar o relatório de janeiro, né? Então vou editar, clico no lapisinho aqui para editar. Então vamos supor, eu quero... eu vou só adiar um pouquinho, né? Então, em vez de adiar para... vou manter no mesmo dia, digamos assim, mas eu vou adiar um pouco o horário, vou entregar à noite, tá? Então, tudo bem. Então, isso, segundo a nossa lógica, deveria disparar, né, um e-mail simples, só um e-mail de informação. Olha, houve esse tipo de adiamento e ponto final. Então, vamos ver o que aconteceu aqui. Se eu vim aqui nos meus e-mails e dar um refresh, eu já recebi um e-mail aqui, tá? Que é esse e-mail só informacional, né? Olha, você recebeu essa imagem, finalizar o relatório de janeiro, houve uma alteração, né, das 3h30 para as 9h30, mas a vida vai seguir aqui, é só um e-mail informacional, eu não vou reclamar muito desse adiamento curto. Agora eu vou pegar a mesma tarefa, agora eu vou jogar lá para a semana. Deu problema com esse relatório, eu vou jogar lá para frente, né? Então vamos lá. Vou jogar, sei lá, para a semana que vem, né? Enfim, dia 26. Eu vou salvar aqui e deixa eu atualizar. Então aqui basicamente vai seguir por aquele fluxo mais que eu havia comentado, que eu vou mandar um e-mail basicamente diferente, um e-mail de aprovação, caso aconteça ou não, né? Então, a primeira coisa, se a gente voltar aqui para a tarefa, né? Ver um pouco do status dela aqui e tudo mais, e a gente deveria aqui receber um e-mail mais específico
da aprovação disso também. Então vamos só dar um refresh aqui, deixa eu voltar para meus e-mails. E aqui eu recebi um e-mail mais específico, um e-mail de aprovação. E o legal é que é o seguinte, o AppSheet tem essa possibilidade da gente mandar, enfim, essas aprovações para a gente aprovar diretamente de dentro do e-mail. Ou seja, se eu sou um gerente aprovando essa alteração, eu não preciso ir lá, abrir o aplicativo, eu posso fazer diretamente dentro do e-mail, né? Então a gente viu aqui, ó, a tarefa foi atrasada, né? Enfim, a pessoa que adiou praticamente uma semana. E caso eu queira aprovar, eu posso vir aqui e aprovar. Então, de dentro diretamente do e-mail, a gente chama isso de e-mail dinâmico, a gente já consegue mudar lá o estado um pouco do aplicativo, já foi feito, então isso é o legal. Então, eu paro de compartilhar minha tela aqui, era só um exemplo, lógico, a gente não tem tempo de mostrar todas as possibilidades, mas a ideia era justamente essa, né? O que a gente pode automatizar? Um pouco dessa mentalidade que a gente gosta de fazer. A gente nem se dá conta durante o dia como a gente faz coisas que são tão repetitivas, mas a gente tem que começar a pensar também em 2022, novo ano, né? O que a gente pode automatizar para que a gente seja mais eficiente, mais feliz no dia a dia? É um pouco da mensagem e da tarefa, um pouco de uma solução como o AppSheet do Google.